existe hoje um movimento, né, que foi lançado ontem, na verdade, 34 grandes empresas e 4 entidades do setor enviaram uma carta, manifesto, pedindo ao Conselho Nacional da Amazônia Legal que tome providências em relação ao desmatamento. Então, se tudo está interligado, ambiente, saúde, economia, como sair desse bico de sinuca e como é que você vê esse movimento desses empresários e instituições, nesse momento, tão conturbado já no mundo? Olha, eu acho que as duas áreas que o Brasil é mais visível no mundo hoje são exatamente agronegócio, né? Porque nós somos o terceiro maior exportador e chegamos a 200 países com nossos produtos, somos conhecidos no mundo agrícola em todos os países. E a segunda área é o meio ambiente, pela fragilidade da Amazônia, lá do Pantanal e demais alguns outros biomas tropicais que nós temos, né? E eu acho que justamente essas duas áreas têm que conversar mais. Começando aqui pelo Brasil, a gente tem que se coordenar melhor, governo e setor privado nessa área, principalmente no combate à ilegalidade, né, que é o maior problema do desmatamento. 95% vem de ocupações ilegais e de grilagens e de posse para conseguir a terra, né, de áreas que são, em geral, áreas devolutas, né? Nós temos 50 milhões de hectares de terras que não têm título, que não são parques, que não são áreas indígenas e que são hoje convite para a ilegalidade, né? Então, acho que a gente tem que atuar primeiro aqui dentro, né? E a segunda coisa é a gente ter maior coordenação lá fora, né? A gente tem que explicar em inglês o que está acontecendo aqui no Brasil. Temos que explicar o nosso Código Florestal, que ninguém entende. Temos que explicar a diferença entre desmatamento legal e ilegal, porque lá fora todo mundo pensa que é a mesma coisa, todo mundo pensa que é a soja e boi que estão causando o desmatamento, quando na verdade é a invasão de terra, a especulação, né, a grilagem. A gente tem que combater isso e tem que explicar isso lá fora, né? Então eu acho que tem uma agenda pública e uma agenda privada, certo? A agenda pública passa por regularização fundiária, passa por fiscalização e combate ao desmatamento, passa por pagamentos por serviços ambientais, passa pela implementação do Código Florestal, que tem várias ações que estão pendentes. O próprio Código já tem 8 anos, mas ainda falta muita coisa para ele realmente funcionar. E tem uma agenda que é privada, que é essa que a gente vê nesse manifesto, que é o mundo pressionando o Brasil, né? O mundo pode realmente causar muito problema aqui no Brasil, em função, por exemplo, de regras que não facilitem novos investimentos, né? A gente pode ter aí uma certa dificuldade para conseguir mais recursos que são importantes para a capitalização das empresas, há um problema de imagem e pode até afetar o comércio, né? Eu acho que isso não acontece hoje, porque o mundo precisa da gente, nessas principais cadeias que a gente exporta, mas pode acontecer amanhã com muito mais força. Então, isso exige que o setor privado se mova. As grandes empresas já estão organizando melhor as suas cadeias de suprimento para garantir produtos que não tenham desmatamento, né? Desmatamento ilegal, né? Portanto, elas querem saber de onde que vem o seu produto, principalmente na área de soja, que é o caso lá da Cargill, e na área de carnes. Todos os frigoríficos estão nessa hoje, todos os grandes, pelo menos. Mas eu acho que tem que haver também um esforço das organizações do agro para combater a ilegalidade e para implementar o código na plenitude em todo o país. Você tocou no comércio. Você acha que um tipo de movimento desse internacional, né, pode afetar os acordos internacionais em andamento, as conversas? O Brasil pode dar um passo atrás por conta disso? Eu acho que já há essas ameaças, né? Você vê que o próprio acordo União Europeia-Mercosul hoje tem países que estão dizendo que não vão ratificá-lo, portanto ele já passou pela aprovação do executivo dos países envolvidos, mas não passou pelo Congresso ainda. E a gente vai ter que enfrentar uma grande dificuldade se o desmatamento crescer aqui no Brasil, e tudo indica que ele vai crescer pelo menos esse ano. Eu acho que vai ser também difícil de fazer outros acordos se a gente não resolver esse problema. E pode haver impactos em produtos específicos, né? Eu diria principalmente na área de carne bovina, né? Que é uma área que você atua aí, né? Junto lá com a DBO.
eu acho que é uma das áreas mais sensíveis, né? Por exemplo, quando você vê o próprio Green Deal da Europa, uma das coisas que eles propõem é a redução do consumo de carne bovina, que é um negócio absurdo, né? O mundo hoje quer consumir mais carne, né? A Europa talvez não queira, né? Mas se você anda pela Ásia, você vê que as pessoas hoje consomem 10, 15 quilos de carne por habitante ano, todas as 3 carnes, e gostariam muito de passar para 15 a 20, né? Enquanto que lá na Europa e lá nos Estados Unidos já se consome 100, 120 quilos, então o consumo cai, na verdade, né? Tem uma geração que não quer mais consumir carne, mas a maior parte da humanidade quer passar para consumir carne uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Há uma deficiência proteica imensa pelo mundo afora que o Brasil pode solucionar, né? Então, eu acho que a gente tem que ampliar o nosso diálogo fora do universo da Europa, com outros países, né? Continuar a fazer o que nós já fazemos hoje, mas com muito mais controle das externalidades, como é o caso do problema lá do desmatamento, né? Eu acho que na carne bovina nós temos que controlar com muito mais força a ilegalidade, né, que pode estar existindo a partir do movimento de invasão de terra. Bom, ô Marcos, tem várias pessoas acompanhando aqui a gente nas redes sociais, estou mexendo aqui enquanto você fala, tem gente aqui, o Henrique Cervolo, o Sérgio Raposo Medeiros, aliás, o Henrique Cervolo faz uma comemoração, exalquianos, né? Você é um filho da Exalc, está aqui. Bom, eu vou colocar aqui uma proposição feita pelo Viacava e uma pergunta dele. O Viacava é um pecuarista do meio. Grande pecuarista. Isso. Ele fala assim, o seguinte, olha, muitas fake news falam do perigo do rompimento das relações comerciais com a China por declarações várias de autoridades brasileiras sobre a China, né? E ele pergunta, isso é uma declaração que ele faz. E ele faz a seguinte pergunta, como você vê o projeto de leis sobre a regularização das terras devolutas na Amazônia? Bom, que são duas coisas, né? Eu acho que China, de fato, hoje é um assunto que é importante do mundo todo, né? E o Brasil deveria manter uma equidistância na relação com os Estados Unidos e China, na minha visão, certo? A gente não pode optar pelos Estados Unidos no meio dessa guerra comercial que está existindo. A China hoje responde por mais de 40% do que o Brasil exporta, conforme eu disse, e é ela que segura o agronegócio nesse momento. Todos os outros países caiu a exportação, se a gente olhar esses 6 primeiros meses contra o ano passado, no mesmo período. A China cresce 15% e cresce além da soja. A China não é mais apenas a soja. Tem algodão, como eu já falei, tem carnes, pode vir a ter etanol, né? Tem a celulose, tem vários produtos que são super importantes na China. Então, a gente tem que ter relações estratégicas com a China que vão além de comércio, que olhem para investimento, para infraestrutura, para sustentabilidade, enfim, para todos esses temas, né? Em relação à questão da Amazônia, né, a pergunta é sobre a questão da regularização? Isso. Ele pergunta como você vê o projeto de lei sobre a regularização das terras devolutas da Amazônia. Das terras devolutas, tá. Eu acho que é fundamental regularizar, certo? Eu acho que não existe lei sem direitos de propriedade, certo? Isso é uma coisa básica do capitalismo, né? Se não tiver dono, se não tiver CPF, você não vai conseguir fiscalizar nada, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa regularização, que é uma dívida histórica com as pessoas que foram para aquela área há muito tempo atrás, há décadas atrás, até hoje não tem título, né? Agora, há um problema realmente de invasões nas terras devolutas após 2008, né? E aí você tem que regularizar e as pessoas têm que se adequar, né? Então, eu acho que o que estava sendo conversado lá no Congresso, que é a ideia de você restringir a 6 módulos, né? E a partir daí também colocar uma data que é 2008, etc., eu acho que era importante, porque aí você resolve o problema até 4 módulos, né? E depois analisa todo o resto, mas tem que proibir as invasões, tem que coibir as invasões de mais terra, porque senão você está tentando acertar de um lado com a regularização, mas está criando mais ilegalidade do outro, né? Se nós temos 50 milhões de hectares de terras devolutas, 25 que já estão antropizadas, ocupadas, e 25 que não estão, tem que atuar nessas duas áreas, tem que impedir que hajam novas invasões e que isso leve à titulação das terras, né? Porque senão não se resolve
colocando títulos hoje, tendo mais títulos amanhã que vão ter que ser resolvidos, porque não se coibiu as invasões. Ô Marcos, em relação, você falou do comércio com a China, enfim, tem um discurso em parte do agronegócio, evidentemente não é em todo o agronegócio, e eu já ouvi muito isso, né? De que a China e o resto do mundo podem espernear, mas terão que comprar a comida do Brasil, e aí o Brasil teria esse protagonismo tão forte. Você concorda com isso, que eles podem espernear à vontade, que eles vão ter que se submeter ao Brasil para ter comida? Olha, na verdade, eu acho que o comércio hoje não está sendo afetado muito pela questão do meio ambiente, certo? Por quê? Porque o mundo precisa do Brasil, né? E você não tem outras regiões, pelo menos no mundo tropical, que tenham feito o que o Brasil fez. É por isso que o Brasil é o grande candidato a alimentar o mundo, porque a gente consegue fazer 2, 3 safras com alta produtividade, com mecanização, com escala, que é um fator fundamental de competitividade, né? Então, eu acho que nós somos quase que insubstituíveis em termos desse modelo tropical brasileiro que foi feito, né? Agora, o mundo vai fazer pressão sobre o Brasil, vai começar pelo lado da reputação, da imagem, vai passar pela capitalização das empresas, que tem que se adequar a um compliance cada vez mais rígido nessa área, e elas já estão começando a fazer isso, e pode atingir o próprio comércio pela pressão da sociedade urbana, né? Por exemplo, nesse momento, essa pressão é basicamente europeia, já é há muito tempo. A Europa não é mais o nosso grande cliente, mas já há uma pressão na China dos mais jovens, já há alguns grupos que discutem a questão da sustentabilidade. O problema da China, a China hoje é um país extremamente preocupado com o meio ambiente, mas eles estão olhando mais para a questão da poluição das cidades, para a questão da eletrificação de carros, para a redução das energias sujas que produzem eletricidade, né, acabar lá com o carvão, essas coisas. Então, eles estão mais nessa toada. Mas a China virá também para a toada da questão do uso da terra e do desmatamento, né? Eles só não fizeram isso ainda porque eles estão investindo em outros países, inclusive aqui no Brasil, e eles querem primeiro entender para depois atuar, né? A China tem aquele velho ditado lá do Deng Xiaoping que diz o seguinte: para atravessar um rio é preciso sentir cada pedra. Então, a pedra deles hoje em sustentabilidade é resolver os problemas que eles criaram nos últimos 40 anos, quando 200 milhões de chineses foram do campo para a cidade. Um Brasil inteiro na China saiu do campo e foi para a cidade. Foi a maior migração da história, né? Então, eles acabaram tendo vários problemas ambientais, lá de poluição, de águas poluídas, mesmo falta de água, eles têm que resolver essas coisas. Mas eu não tenho dúvida que cedo ou tarde eles farão pressão também, como outros países estão fazendo, na questão de desmatamento e de uso da terra, certo? Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ter controle da Amazônia, né? Porque a gente não tem grande produção agrícola lá, mas é uma grande vitrine do Brasil, que pode afetar o nosso negócio cedo ou tarde.